gente sabe que nem todos, né, nem todos os irmãos e irmãs que estão em casa têm a oportunidade de todos os dias participar da Santa Missa, né? Nem todos. Então, só um resumozinho do que nós já celebramos esses dias. Nós celebramos o Santíssimo Coração de Jesus como final dessas três celebrações fortes, depois do tempo da Páscoa, né? Foi a terceira e última solenidade, festa que nós celebramos. Primeiro foi a Santíssima Trindade, onde Deus se revela um só Deus em três pessoas. Aí depois nós celebramos com muita alegria o corpo e sangue de Cristo, né? Esse mesmo Deus que é capaz de se entregar a nós. E celebramos, anteontem, o Santíssimo, o Sagrado Coração de Jesus. E ontem nós celebramos também com muita alegria o coração que acolheu esse Santíssimo Coração, o Imaculado Coração de Nossa Senhora, né? Então, nós celebramos tudo isso esses dias. Hoje continuamos em festa aqui do Instituto, nesse evento, celebrando esses Santíssimos Corações. E hoje Nosso Senhor, Ele vai nos dizer algo muito forte, né, no Evangelho, lá no finalzinho. No finalzinho do Evangelho, ele diz: aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É pesado, né? É uma palavra dura de fato. Mas tudo isso que nós celebramos, Páscoa, a ressurreição de Jesus, em Corpus Christi, tudo isso, Nosso Senhor nos convidava a mergulhar mais ainda nele mesmo, nele próprio, na sua palavra. É o primeiro lugar onde nós encontramos Deus. É nessa palavra. No princípio era o verbo, os verbos, enfim. Sempre a palavra vem primeiro. Todos os sacramentos, né, vem primeiro no rito a proclamação da palavra, porque é onde Deus se dá de maneira primeiro, né? Então, ele nos convidou com todas essas celebrações, todas essas transmissões da adoração ao Santíssimo Sacramento, ele nos convidava a mergulhar mais ainda nele mesmo, de maneira especial na sua palavra e no seu Santíssimo Coração. Porque ele precisa que nós estejamos preparados para aquilo que ele nos envia. Hoje ele nos envia a anunciar aquilo que dele recebemos. Quando a gente começa a ler esse evangelho, tem gente que começa a ler, quando começa a falar essa coisa, que tudo será revelado, vixe Maria, tudo as minhas coisas que eu fiz, né, a gente já pensa logo no que eu fiz, no que eu fiz de errado, no que eu fiz de pecado, e a gente pensa logo nisso, né? Mas, na verdade, Nosso Senhor quer que nós anunciemos aquilo que Ele nos revela, na intimidade da nossa oração, mesmo porque aquilo que nós confessamos arrependidos não existe mais. Jesus perdoa, apaga no seu amor. Esse sangue preciosíssimo de Jesus nos alcança agora e alcançará todos aqueles que virão. Então, não é muito por aí. Vixe, Maria, vai ser tudo revelado, quer dizer que todo mundo vai saber de tudo que eu fiz. Se você se arrependeu e você confessou, Nosso Senhor, ele recebeu esse fardo para ele, né? Mas o que é que Nosso Senhor quer de fato nesse Evangelho? Que nós anunciemos de cima dos telhados aquilo que Ele nos revela a partir da Sua palavra, a partir da nossa comunhão diária, da nossa comunhão espiritual, da nossa experiência com Ele. É isso que Ele quer que nós o revelemos. De maneira especial, claro, né, o Seu Evangelho. De maneira especial, o Seu Evangelho. Isso, claro, traz consequências, né? Quando a gente anuncia Jesus, quando a gente anuncia a boa nova do Evangelho, esse anúncio dá frutos na vida daqueles que escutam, né? Frutos 100, 60, 30 por 1. Dá frutos.
Então, se aquilo que a gente está anunciando, a gente precisa ter muito cuidado naquilo que anuncia, porque a gente pode estar anunciando nós mesmos. Eu posso estar anunciando as minhas loucuras, os meus devaneios, eu posso estar anunciando os meus melindres, as minhas frustrações, e isso aí não vai dar fruto. E pode até dar frutos negativos na vida dos outros. Eu tenho que anunciar aquilo que, na oração, na comunhão com Deus, Ele me revela. Ele me inspira. Por isso que na nossa igreja, tantas comunidades, tantos movimentos, vêm e vão, do mesmo jeito que vieram. Mas tem inspirações que são de Deus e que perduram, que dão muitos frutos. O Instituto Hesed, como eu dizia, no aniversário da consagração das madres, né? É uma inspiração de Deus que está dando muito fruto, graças a Deus. Estamos formando como o irmão Luiz Maria cansa de falar, todas as pregações dele, né? Estamos formando um exército, né? O exército de Nossa Senhora. Ontem foram tantos que se consagraram, né, a Nossa Senhora, a Jesus por meio de Nossa Senhora, foram um grupo de Natal e um grupo de Fortaleza que se consagraram. Quer dizer, isso está dando fruto, 100, 60, 30 por 1. Mas tantos vão e vêm. Por quê? Porque anunciaram a si mesmos. As loucuras, os devaneios, enfim. Então, Nosso Senhor nos convida a fazer isso. Claro, quais são as consequências disso? Perseguição, claro. O inimigo de Deus não quer que a gente anuncie Jesus. Ele não quer que nós façamos com que Jesus seja amado, que o mundo conheça o poder que tem o Santo Rosário. Ele não quer isso. Ele não quer que anunciemos isso. E isso vai gerar na nossa vida perseguições até mesmo, acho que na primeira leitura, né, no livro do profeta Jeremias, vai dizer isso, né, que nós vamos ser perseguidos até mesmo por aqueles que são da nossa própria família, que têm o nosso mesmo sobrenome, o nosso mesmo sangue. Podem nos perseguir. Ou seja, eu falava isso ontem, para aqueles que se consagravam a Nossa Senhora, carregar um símbolo católico, cristão sobre si é algo muito sério. Você está levando uma igreja de 2000 anos no seu peito, pendurado lá no seu peito. Então, qualquer coisinha eu dizia, né? Só podia ser católico, só podia ser católico. E é isso que acontece. Eles esperam qualquer deslize, qualquer bobagem para cair em cima de nós, poderíamos dizer assim, para ridicularizar, muitas vezes. Então, o inimigo não quer, não aceita isso. E Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, Ele nos convida a não termos medo dessas pessoas. Não termos medo de anunciar o que é de Deus. Não termos medo de viver aquilo que é a inspiração de Deus. Ensinar para os outros. Não precisamos ter medo, porque o máximo que eles podem fazer é até tirar a nossa vida. Mas jamais poderão tirar a nossa fé, o nosso amor a Deus. Jamais poderão fazer isso. O máximo que eles podem fazer é caçoar, dizerem mentiras, injúrias, calúnias, pode até nos ferir fisicamente, mas a nossa fé é inabalável, porque é firmado na pessoa de Jesus Cristo. Porque é firmada na pessoa de Jesus Cristo. Então, a gente não deve ter medo. Pelo outro lado, né, o outro lado da moeda, muitos de nós, quando eu digo, né, de maneira não generalizada, mas muitos perderam o temor de Deus. Muitos de nós, as famílias perderam esse temor de Deus, os sacerdotes perderam o temor de Deus, tudo pode, Nosso Senhor perdoa tudo. Está tudo liberado. A gente precisa voltar, olhar para isso. O nosso Deus não é um pai de mentira, não é um faz de conta, Ele é um pai de verdade. A gente não respeita, pelo menos se respeitava os pais. Antigamente, né? Só bastava o pai olhar assim meio que a gente já sabia o que é que ele queria.
Mas nós perdemos esse temor de Deus. O nosso Deus é misericórdia, pronto. E porque Ele é misericórdia, vamos fazer tudo o que a gente quer. Não é assim. Ele, sim, nós devemos não ter medo, aquele medo de não poder ser, aquele temor de não querer se aproximar, de não querer ser unidade, porque ele vai me fazer mal. Como às vezes a gente, quando era criança, até os pais da gente, mesmo inconscientemente ou consciente, não sei, fazer o que diz: olha, Deus vai te castigar, viu? Deus vai te castigar. Né? Deus vai acontecer isso, não é muito legal, né? Porque a gente já teve até experiências, até contei, né? Uma vez, uma criança da catequese que escutou o catequista falar de Deus, Deus é nosso Pai, e falou tantas vezes que Deus é nosso Pai, que a criança saiu chorando dentro da sala, né? E fomos saber o porquê. Olha, o meu pai bate na minha mãe todos os dias, então se Deus é igual ao meu pai, eu não quero. Não é esse tipo de medo, né, que a gente tem que ter de Deus, mas um temor de magoá-lo, porque Ele é tão bom. O temor de desagradá-lo, de não viver aquilo que Ele quer na nossa vida. É esse temor, porque Ele sim, Ele pode perder tudo, Ele pode nos enviar para o inferno. Nós podemos ir pelas nossas obras, não é Ele que envia, mas Ele pode nos punir nesse sentido. Então, é Ele que nós precisamos ter medo, um temor, um santo temor, porque Ele é nosso Pai. E o Pai quer o bem do seu filho. O Pai de verdade, né? O Pai de verdade. A gente escuta tantas coisas. Hoje eu ouvi celebramos o Santíssimo Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Hoje dizemos que Deus é nosso Pai e a gente é só pegar ali uma mídia, um celular, que a gente vê tanta coisa terrível. Por isso que eu gosto, sempre que eu falo de mãe, eu falo mãe de verdade. Sempre que eu falo de pai, eu falo pai de verdade. Um pai que matou o seu filho porque ele não gostava dele. A criança pegou Covid e ele foi visitar no hospital, nunca gostou da criança e matou. Né? Ontem também, uma mãe que deu à luz o seu filho no banheiro de casa, jogou no saco de lixo e jogou do terceiro andar. O nosso Pai é um Pai de verdade, um Pai que nos ama, o Pai que quer que nós sejamos um com Ele. Foi por isso que Ele enviou Jesus Cristo. É um Deus que é um só, em três pessoas, e uma dessas pessoas vem para fazer comunhão conosco, para fazer comunhão com a Trindade. Né? É esse o grande mistério do amor de Deus, da grande loucura de amor de Deus por nós. Né? É essa. Um Deus que vem até nós e quer fazer comunhão conosco. Um Deus que é nosso Pai. Um Deus que é família. Tanto é que nos deu também uma mãe. No último momento, antes da morte, faltava ainda uma coisa. Eis aí o teu filho. Eis aí o teu filho. E eis aí a tua mãe. Então, é um Deus que quer fazer comunhão, unidade conosco em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, que nós possamos dar testemunho. Eu comecei dizendo, né, esse final, né? Se a gente negar Jesus, Ele vai nos negar. Mas se a gente der testemunho, Ele vai se entrepor entre nós e todo o mal. É assim. Falando simbolicamente, é como se Nosso Senhor, Ele poderia ter escolhido não viver tudo aquilo, não ter passado por tudo aquilo. É como se uma criança fosse em direção ao fogo, uma fogueira, e ela está indo em direção à fogueira, ela vai morrer. E a gente se coloca entre o fogo e a criança. A gente vai se queimar, né? Para proteger aquela criança. Foi isso que Nosso Senhor fez. Ele escolheu, Ele poderia não ter feito isso. É um sacrifício voluntário. Eu escolho, eu estou passando por tudo isso, e foi isso a vida de Jesus no nosso meio. Para nos proteger de todo o pecado, todo o mal, Ele carregou tudo sobre Ele. Tudo. Tudo. Para que todos nós sejamos um. Não preciso nem dizer, né? Que dar esse testemunho de Deus na nossa vida, de Jesus Cristo, é vivermos em comunhão uns com os outros também.
é nos amarmos, é querer que o outro também vá comigo, e não eu ir sozinho. É por isso que nós nos consagramos a Deus, para rezar, para desagravar, para fazer com que o mundo entenda e compreenda o amor de Deus. O que é ser santo, na verdade, no fim das contas, para encerrar? É não querer ir sozinho. Ser santo é não só ter pecado, não ter pecados. Mas é não querer ir sozinho, é querer levar muitos conosco. Então, peçamos ao Santíssimo Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, a quem nós clamamos tanto, louvamos, né? E pedimos, desde anteontem, que nós possamos ter um coração aberto, para que nós possamos mergulhar também nesse coração que sempre nos acolhe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.